Olá, bem-vindo ao Prosa de Trabalho Entrevista. Eu sou Janaína Oliveira e o tema de hoje é pejotização. Para entender o que é essa prática e seus impactos para os trabalhadores e para a sociedade, eu converso com o procurador e coordenador nacional da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, do Ministério Público do Trabalho, o procurador Rodrigo Castilho. Procurador, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o espaço de fala, é um prazer estar aqui com vocês. Procurador, para a gente começar, o que é pejotização? Bom, pejotização é uma prática, uma estratégia empresarial que ao longo dos anos vem aumentando muito e ela consiste, ela é basicamente a transformação de um trabalhador empregado, um trabalhador CLT, um trabalhador que tinha um vínculo direto com essa empresa. Esse trabalhador ele é transformado numa pessoa jurídica, né? Muitas vezes MEI, microempreendedor individual, e por conta dessa transformação, esse trabalhador agora em PJ, nessa transformação, ele perde todas as garantias, todos os direitos que eram decorrentes de uma relação de emprego, de uma relação CLT. Então, pejotização é a transformação de um trabalhador CLT em um trabalhador PJ, um trabalhador CLT com direitos e garantias, para um trabalhador PJ sem direitos e garantias. Agora, procurador, quais os riscos o trabalhador PJ está submetido? A gente já falou aí que ele perde vários direitos. Bom, primeiramente, para todos os trabalhadores CLT, trabalhadores empregados, nós temos várias normas, várias regras, várias leis de proteção à duração do trabalho. Então, nós temos uma jornada de trabalho, uma duração diária do trabalho limitada, 8 horas. Então, o trabalhador CLT só pode trabalhar 8 horas. Se ele trabalhar mais, ele recebe horas extras por isso, mas também limitadas a 2 horas extras. Essa duração do trabalho ela tem também proteções para intervalos dentro da jornada de trabalho, para ele poder se alimentar e se descansar de 1 hora durante a jornada de trabalho diária. Há também uma proteção a que esse trabalhador tem o intervalo de no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra, para que ele possa ir à sua residência, descansar e depois retornar ao trabalho. Há também descanso semanal remunerado, ou seja, durante a semana esse trabalhador tem um dia de folga para poder se recuperar e descansar, e as férias anuais para que ele um descanso maior, para ele recuperar todas as suas energias. O trabalhador PJ, na pejotização, não tem nenhum desses descansos. Ele pode trabalhar 7 dias por semana, pode trabalhar a quantidade de horas que for, não tendo direito a horas extras, não tendo direito a um repouso de 1 hora, porque ele é uma empresa, ele é uma pessoa jurídica, então ele não está protegido por essas normas de segurança ao trabalho que visam justamente garantir proteção à sua saúde. Por outro lado, há questões também, por exemplo, previdenciárias, que o trabalhador PJ não está assistido, né, não está assegurado. Por exemplo, se esse trabalhador se acidentar no trabalho, né, o trabalhador CLT, ele continua recebendo o seu salário, né? Ele tem um auxílio acidente, ele tem um auxílio doença, ele se adoentar no trabalho. O PJ não faz jus a essas condições. Portanto, como o trabalhador PJ, ele não pode parar de trabalhar, porque não vai ter, né, o INSS, por exemplo, não vai lhe conceder o auxílio acidentário, o auxílio doença. Então, isso estimula o trabalhador a continuar trabalhando, né, o PJ, mesmo que ele esteja acidentado, não ainda recuperado, mesmo que ele esteja adoentado, né, e não tenha ainda se convalescido, não tenha ainda se recuperado da doença, ele tem que voltar a trabalhar, porque ele só vai receber o salário se ele trabalhar, independente da condição que esse trabalhador apresenta. Então, tem muitas normas de segurança ao trabalho, né, normas de ergonomia, normas de segurança, né, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, todos os programas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, eles são todos voltados àquele trabalhador empregado CLT. Aquele trabalhador pejotizado, aquele prestador de serviço pejotizado, MEI, essas
normas de proteção não se aplicariam, porque ele é uma empresa que presta serviço a outra empresa. Então, não é mais considerado um trabalhador, uma pessoa humana prestando serviço a uma empresa, e sim uma empresa prestando serviço a uma empresa. Então, todas as normas são esvaziadas com a pejotização. E você falou na questão previdenciária também. Se ele não é CLT, ele não contribui. Tem essa questão também, né, da redução da contribuição à pejotização. Sim, porque todo o nosso ordenamento jurídico, né, as leis do país, elas foram imaginadas, elas foram pensadas, né, com uma relação de trabalho, né? Tem um paradigma, né, no Brasil, desde 1943, com a CLT, que estabeleceu que o trabalho ele deve ser regido, na sua maioria das vezes, por uma relação de emprego CLT. E aí se imaginou um sistema previdenciário para que aquele trabalhador CLT, aquele empregado, quando ele completasse o número de anos trabalhados ou o número de contribuições, ele pudesse se aposentar, né, se retirar do mercado de trabalho, recebendo uma aposentadoria do Estado. O trabalhador PJ, né, ele não tem nenhum tipo de contribuição previdenciária, nem por parte dele, nem por parte da empresa. Ele é um prestador de serviço. Por conta disso, ele não tem direito à aposentadoria, né, porque ele não contribui para a Previdência Social, para o INSS, nem a empresa com relação a ele. Então, a grande precarização, uma das grandes precarizações também da pejotização é você retirar do regime de previdência social todos esses trabalhadores que antes eram empregados e agora estão migrando né, para o regime de PJ, estão se transformando em PJ. Isso é uma situação gravíssima que afeta não apenas os trabalhadores, isso é importante dizer. A pejotização, a precarização do mercado de trabalho, ela não afeta apenas os trabalhadores, mas afeta inclusive as contas públicas do governo federal. Por exemplo, já tem o último levantamento que o Ministério do Trabalho e Emprego fez nos anos de 2022 a 2024, né, em um recorte de 2 anos, não foram contribuídos para a Previdência, né, um rombo na Previdência de 68 bilhões de reais. Isso é um orçamento de um ministério. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, por conta dessa transformação de trabalhadores empregados CLT em PJs, né? Então, hoje nós temos um mercado de trabalho que nós temos mais ou menos 48 milhões de empregados, mas nós temos quase 16,6 milhões de MEIs, de microempreendedores individuais, ou seja, de PJs. E isso está impactando nas contas públicas porque não há o recolhimento previdenciário, que em 2 anos foi de 68 bilhões de reais, não há o recolhimento, por exemplo, de FGTS, né, que o empregado tem, a condição de empregado, a empresa tem que recolher o FGTS, é uma poupança para o trabalhador, no caso dele ser demitido, ele tem aqueles valores do FGTS, né, e isso, só de FGTS nesses 2 anos foram mais 24 bilhões de reais, totalizando quase 100 bilhões de reais que deixaram de ser recolhidos para os cofres do governo. Então, o impacto não é apenas ao trabalhador, nos seus direitos, nas garantias, na sua saúde, segurança, na sua previdência, mas também nas contas públicas, né? Então, é uma situação que a sociedade tem que olhar com muito cuidado, porque essa conta vai ter que ser paga em algum momento. Uhum. Agora, procurador, a reforma trabalhista ela mudou a forma de se ver, de analisar a pejotização. O que pode ser considerado, então, uma contratação legal? Existe uma contratação legal como PJ? Bom, a reforma trabalhista ela foi feita em 2017, né? Então ela veio, né, esclarecer alguns pontos, né, e principalmente permitindo que a prestação de serviço de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, como essa prestação de serviço pode ser feita para que ela seja regular, seja legal, seja legítima, né? Ela seja correta, né? Então, ela estabeleceu que aquela empresa que vai prestar serviço, ela tem que ter uma empresa com expertise, ou seja, ela tem que realmente ser uma empresa que saiba realizar aquela atividade, né? Uma empresa já que foi
constituída, que foi, né, pensada para desenvolver aquela atividade, ela tem que ter ser uma empresa com capacidade econômica diante daquele contrato, ela tem que ser uma empresa idônea. Então, ela estabeleceu algumas regras para que a prestação de serviço seja feita entre empresas, mas ela não legalizou a pejotização, né? Ela apenas esclareceu e estabeleceu como a prestação de serviço entre empresas pode ser feita. O que acontece, né? Tradicionalmente, muitas profissões liberais, né, como médicos, engenheiros, algumas profissões consideradas profissões liberais, né, de profissionais autônomos, sempre existiu no Brasil a prestação de serviço de autônomos, né? Sempre existiu isso. Mas esses autônomos tinham liberdade. Esses autônomos não eram vinculados a uma empresa, eles prestavam serviços aos consumidores, aos clientes, prestavam serviço ao mercado de consumo, né? A pejotização é diferente, a pejotização é um trabalhador que é vinculado a uma empresa, que recebe ordem dessa empresa, que trabalha só para aquela empresa, com exclusividade, que não tem qualquer liberdade no modo de fazer a sua atividade, executar a sua atividade. Tem um vínculo empregatício. Tem um vínculo empregatício. Eu queria falar do vínculo empregatício, mas em termos mais claros para o público entender. Então, são pessoas que têm um vínculo de emprego, têm uma subordinação, uma dependência econômica, além de jurídica, dependência econômica pelaquela empresa, e estão vinculadas àquela empresa. Então, essas pessoas não são profissionais liberais, profissionais autônomos que estão prestando serviço no mercado. Eles são trabalhadores que estão vinculados a uma empresa. Então, essa condição, a reforma trabalhista, ela não alterou. A reforma trabalhista não legalizou a pejotização. Há um movimento no sentido de dar uma interpretação extensiva à reforma trabalhista para englobar essas atividades, mas isso não é o que, juridicamente, isso não é o correto, né? O correto é encarar a reforma trabalhista como uma reforma que veio esclarecer alguns pontos para que uma prestação de serviço entre empresas possa ser realizada de forma correta. Há setores, procurador, em que a pejotização é mais comum e por que isso acontece? Tradicionalmente, o setor médico, né, sempre teve, até por conta de profissionais liberais como médicos, anestesistas, que já, desde o passado, já prestavam seus serviços de forma como autônomos, né, como profissionais liberais autônomos. Então, esse setor acabou iniciando esse movimento de transformação do mercado de trabalho. Mas hoje nós vemos que isso está se espalhando para todos os setores da economia, que nós vimos recentemente a notícia de que coletores de lixo estavam sendo pejotizados, né, e sendo contratados através de PJ, né, de pessoa jurídica. Então, inicialmente, o setor médico, né, o setor de saúde foi o setor que mais apresentou a pejotização, mas isso tem um efeito expansivo. Uma colocação interessante a fazer é que hoje nós vemos uma transformação do mercado de trabalho, né? Nós estamos vendo um crescimento brutal, assim, um crescimento gigantesco do número de pessoas jurídicas, né? O número de MEIs, por exemplo, ele em 2009, a lei do MEI foi publicada, existiam 150 mil microempreendedores individuais, MEIs, né, que é aquele profissional que constitui uma empresa dele próprio, né, não associado a outra pessoa. Então, eram 150 mil MEIs, hoje nós temos 16,4 milhões de MEIs, né, e o número de empregados não teve essa oscilação tão grande, evidentemente. Então, o que nós estamos vendo é nesse curto período de tempo, uma transformação do mercado de trabalho, que era um mercado de trabalho desde 1943, mercado de trabalho, né, que era todo baseado no emprego, na CLT, e em pouquíssimos anos nós estamos vendo uma transformação, que esse mercado de trabalho está se transformando num mercado de trabalhadores pejotizados. E a pergunta que fica é: o que alterou na realidade do Brasil para que isso ocorra, né? O que se transformou tanto, né? Qual foi a grande alteração que nós vimos na sociedade e nas atividades, né, que possa justificar a mudança desse paradigma e a mudança do mercado de trabalho para um mercado de empregados, CLTs, para PJ. Eu não vejo nenhuma grande justificativa para essa
para essa transformação, a não ser uma estratégia das empresas para reduzir custos da mão de obra, e esse discurso das empresas ele tem recebido por parte do Poder Judiciário, por parte de alguns setores da sociedade, ele tem sido recebido favoravelmente. Então, mas só que nós não estamos pensando no que isso vai ocasionar no Brasil no futuro, principalmente nas contas públicas e também nos trabalhadores, na proteção a esses trabalhadores, né? Então, um mercado de trabalho pejotizado, né, um mercado de trabalho majoritariamente pejotizado, com mais pejotizados do que empregados, isso é um mercado de trabalho com um nível de desproteção ao trabalhador, desproteção à pessoa, que eu acredito que o Estado brasileiro não tem como sustentar um estado de coisas desse tipo. Uhum. Agora, esse aumento de CLT para MEI tão expressivo, porque foi um aumento muito grande que o senhor acabou de citar, isso pode estar mascarando a pejotização? Sim, esse é o sintoma da pejotização, né? Nós vemos que nada justifica um aumento tão grande e uma mudança tão grande no mercado de trabalho, né? No perfil do mercado de trabalho. Então, esse é o sintoma da pejotização, né? E daí a necessidade dos poderes públicos, das instituições de defesa do trabalhador, das associações, do sindicato e da sociedade civil como um todo, a importância do combate à pejotização, porque essa transformação ela tem que ser estancada, ela tem que parar urgentemente essa transformação, porque os números são muito impactantes, são impressionantes, né, da transformação do mercado de trabalho do Brasil, e, como eu disse, essa conta um dia vai chegar para a sociedade, né, a sociedade que vai depois, no futuro, dizer por que a sociedade autorizou ou permitiu que o Brasil, durante tantos anos, né, 80 anos, foi um país todo estruturado numa proteção do trabalho, na valorização do trabalho, na proteção daquele trabalhador, uma proteção securitária, previdenciária, proteção da sua segurança, da sua saúde. Por que todas essas proteções de 80 anos, elas foram, em pouquíssimos anos, perdidas e transformadas para um mercado de trabalho totalmente desprotegido, no qual o trabalhador se transformou em uma pessoa jurídica e a empresa não tem mais nenhuma responsabilidade por ele é o dono do seu negócio e ele responde por si, e o Estado não tem mais nenhuma responsabilidade ou nenhuma proteção por esse trabalhador. Eu percebo que esse é um ponto que a sociedade deve refletir muito, porque nós estamos numa situação de definição do nosso futuro enquanto sociedade. E o tema da pejotização é importantíssimo para o nosso futuro. Como é que a sociedade pode ajudar a combater a pejotização? O trabalhador, por exemplo, ele pode denunciar? Sim, ele pode denunciar, né, a pejotização, que no entendimento do Ministério Público é uma prática fraudulenta, né? Expondo assim, esclarecendo de forma bem simples sobre a pejotização, para o Ministério Público a situação se afigura da seguinte maneira: existia um trabalhador que no ano passado ele era um empregado, um CLT, estava trabalhando naquela empresa, naquele local, exercendo aquelas atividades, aquelas tarefas. No ano seguinte, ele continua naquela empresa, exercendo as mesmas tarefas, no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, só que agora ele não é mais um empregado CLT, ele virou uma pessoa jurídica, e aí ele não tem mais nenhum direito, nenhuma garantia, nenhuma proteção. Bom, evidentemente que isso não pode ser correto, né? Isso explicado de uma forma bem leiga, bem simples, isso não pode ser correto, porque nada mudou. Então, por que ele virou, só porque para a empresa há uma redução de custos, ou seja, ela não precisa pagar nada, né, nenhum direito, férias, 13º e mais todas as contribuições previdenciárias, contribuições fundiárias ou os impostos desse trabalhador, isso não é justo, isso não tem... E por outro lado, esse trabalhador fica desassistido de toda a proteção do Estado. Então, essa transformação para o Ministério Público ela não pode, ela é ilegal, porque ele continua fazendo as mesmas coisas. Mas a necessidade da sociedade se mobilizar contra esse movimento,
né, que está acontecendo no Brasil, denunciando aos órgãos de fiscalização, ao poder público, mas mais do que isso, mais do que a denúncia, a mobilização da sociedade para se colocar contra a pejotização, né, como uma forma de pressão aos poderes públicos, né, ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, Presidência da República, ao Supremo Tribunal Federal, uma mobilização da sociedade se colocando contra a pejotização e forçando os órgãos públicos a atender o desejo da sociedade, que é continuar numa sociedade na qual há um pleno emprego, há garantias, há direitos, né? Se perguntar para qualquer trabalhador o que ele prefere, se ele prefere ser um empregado com direitos ou um CLT, um PJ sem direitos, é óbvio que ele vai preferir ser um empregado com direitos. Então, isso tem que ser explicado de forma clara para a sociedade, para que a sociedade possa refletir sobre isso. Agora, com relação a esse assunto, como que é a fiscalização do MPT? Como é que funciona? Bom, o Ministério Público, em regra, ele atua sob demanda, né? O Ministério Público recebe as denúncias, né, de trabalhadores, de sindicatos, de organização, do setor, né, do terceiro setor, ou de qualquer pessoa, né, denúncias de que aquela empresa está realizando uma pejotização, e o Ministério Público instaura as investigações, né, inicia as investigações para se realmente caracterizado, se realmente se verificar e comprovar que aquela empresa está utilizando de uma pejotização, o Ministério Público atuar de forma repressiva, né, com ações judiciais para condenar aquela empresa a não mais utilizar da pejotização e contratar os seus trabalhadores como empregados CLT. Então, as denúncias ao Ministério Público são realizadas dessa forma. O Ministério Público também atua no sentido de conscientização social, né? A gente chama de uma atuação promocional, que ou seja, uma forma de conscientização social, e também estabelecendo projetos, né, grandes projetos estratégicos, nós chamamos de projetos nacionais, que o Ministério Público elege a cada 2 anos para que a atuação de todos os procuradores do Brasil seja voltada para aquele tema relevante, aquele tema importante para a sociedade. E um dos projetos estratégicos nacionais do próximos 2 anos, né, do próximo biênio, 2026, 2027, se trata justamente da pejotização. Então, nesse projeto, nós queremos identificar quais são as maiores empresas que realizaram essa pejotização, as empresas que mais demitiram empregados CLT e, logo em seguida, os recontrataram como PJs, de identificar essas empresas e atuar contra essas empresas para que a pejotização seja combatida e essas empresas sejam condenadas por essa prática ilegal. Bacana, procurador. Agora, como é que está o cenário jurídico da pejotização? Porque a gente sabe que é um tema que está em destaque. Bom, o cenário jurídico não é favorável, né? Há um discurso, né, uma narrativa, podemos dizer assim, do setor empresarial de que eu vou até utilizar uma palavra de demonização da CLT, né, de uma narrativa à sociedade de que a CLT, né, de que a condição de empregado, com todos esses direitos, garantias, isso aí seria um entrave ao desenvolvimento econômico, seria prejudicial para aumentar o número de postos de trabalho, porque esse empregado custaria muito caro. Esse empregado, né, por todos esses custos que envolvem, né, os direitos custam, né, dinheiro. Né? Você pagar férias para aquele trabalhador significa que ele vai ficar descansando, recebe um pouquinho a mais do seu salário, 1/3 a mais, a empresa vai ter que recontratar um substituto, né, ou pelo menos mais um empregado que possa fazer, né, aquele trabalho. Então, as empresas têm essa narrativa à sociedade de que a condição de empregado ou de CLT ela é uma condição ruim para o desenvolvimento do país, porque ela reduz a quantidade de empregos, é muito caro contratar um empregado, e que é o melhor que cada um seja tenha uma PJ, seja o seu empreendedor, seja um empreendedor de si mesmo, né, com liberdade. Então, esse discurso que as empresas
iniciaram no começo ali perto da reforma trabalhista, uns 5 anos atrás, esse discurso pegou na sociedade. Então, e por outra vez, o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem sinalizado, né, na sua jurisprudência, né, nas suas decisões mais recentes, que há realmente uma liberdade das empresas para decidir se ela quer contratar a pessoa como empregado ou se ela quer contratar a pessoa como pessoa jurídica, como PJ. Então, o Supremo está sinalizando de que a liberdade econômica é um valor maior do que a valorização do emprego, do que a valorização do trabalho, do que a valorização social do trabalho. Então, nesse sentido, eu vejo muita preocupação, né, o cenário da pejotização, como você perguntou, né, o cenário jurídico da pejotização, né, das decisões que possam vir, porque já há uma sinalização de que, pelo Supremo, que é o Supremo é o nosso órgão do judiciário de cúpula, como a gente diz, né, o órgão que julga por último, né, que tem a decisão final. O Supremo já vem sinalizando de que hoje em dia a liberdade econômica, a liberdade de empreender, a livre iniciativa, né, como se fala, ela é um valor mais importante do que o trabalho humano. E por conta disso, há muitas decisões reconhecendo esse direito das empresas de escolher. Evidentemente que se a empresa puder escolher entre um empregado CLT, na qual ela vai ter que ter um custo agregado maior, porque aquele trabalhador tem uma proteção jurídica grande do Estado, né, e muitos direitos, né, garantias, de toda a proteção previdenciária, securitária e tudo mais, e um outro trabalhador PJ que não tem direito a nada disso, né, ele está totalmente desassistido, desprotegido, é evidente que a empresa vai escolher pelo PJ, porque o custo dele é muito menor. Às vezes ele ganha até um pouco mais que aquele trabalhador CLT, porque ele custa tão pouco para a empresa que o salário base dele é um pouco maior, mas quando se verifica todos os outros direitos que ele perdeu, o salário, né, comparando um ou outro, o empregado está na melhor condição. Mas então a preocupação é toda essa, né? As empresas já perceberam isso, já estão se adiantando e pejotizando, né, com uma quantidade enorme de trabalhadores, né? Nós vemos aí pelos números, né, de MEIs que foram abertos nos últimos anos, né? Nós tivemos um crescimento enorme de PJs nos últimos anos. Isso já é uma sinalização, né? É um sintoma de que as empresas realmente já estão incorporaram em suas práticas empresariais essa pejotização, acreditando que a sociedade não vai apresentar resistência a isso e acreditando que o Poder Judiciário, os órgãos públicos vão aceitar essa prática. Vamos então aproveitar o espaço aqui, procurador, que mensagem final o senhor deixa aí para a sociedade, o MPT deixa para a sociedade a respeito da pejotização? A mensagem que fica a sociedade tem que refletir, porque nós estamos passando um momento de não apenas ser a favor ou contra a pejotização. O que nós temos que pensar é que a pejotização ela vai mudar completamente o nosso mercado de trabalho. Se a pejotização irrestrita for uma possibilidade, né, foi uma decisão da empresa livre, a empresa pode escolher pejotizar ou não, todas as empresas vão pejotizar, não vai mais existir o trabalhador com carteira assinada, o trabalhador CLT. E a sociedade quer isso, ou melhor, o Brasil precisa de mudar essa dinâmica de trabalho CLT por uma dinâmica de PJ? Eu acredito que não. E eu acho que é essa a mensagem final para os ouvintes, né? A sociedade realmente refletir se o Brasil precisa de uma mudança tão grave, uma mudança tão incisiva no seu mercado de trabalho. Perfeito, procurador Rodrigo Castilho, muito obrigada por estar aqui com a gente no Prosa de Trabalho Entrevista. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado. O Prosa de Trabalho Entrevista termina aqui. Veja outros episódios neste canal do MPT no YouTube. Até a próxima!